Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. O AMBO tem agora o Eliseu Eiffel, inaugurado pela Primeira-Dama da República. O Sindicato dos Jornalistas já se pronunciou e vai acatar a decisão da Justiça de suspender a greve. Moradores do bairro Malengino mereceram assistência médica gratuita. Aleitamento materno seguro juntou vários especialistas e profissionais de saúde num workshop interativo. A Seleção Nacional prepara-se para o duelo com as Ilhas Maurícias. A OMS deixa de considerar Mpox emergência de saúde internacional. É sábado e o Girassol Jornal começa agora. Boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Mais de 200 moradores do bairro Malengino beneficiaram de assistência médica gratuita. O gesto é de uma iniciativa de uma organização não governamental. E aconteceu no município do Quelimbacache. Houve atendimento para várias especialidades. Chegaram de vários pontos do Quelimbacache e aproveitaram para tratar da saúde, a mesma que registra a procura acentuada por parte da população, como é o caso de Domingos João, que fez questão de ser uma das primeiras ao chegar ao recinto para tratar da saúde. A equipa no terreno prontificou-se em emprestar os primeiros socorros. Eu moro no Golfo 2, então vim mais cedo aqui. Cheguei aqui primeiro. Vou esperar agora a medicação que vão ter que dar, é isso. Ele está com uma hipertensão arterial crônica. Deve seguir a risca a medicação e mudar os hábitos alimentares que ele tem, que não são tão corretos. E com as atividades físicas moderadas, caminhadas, pode ajudar a melhorar o quadro dele clínico. O cenário montado despertava a atenção de quem por aí passava. Foi o caso da anciã Susana Moaia, que aproveitou a ocasião para realizar consulta de rotina. Está doendo, eu estou sentindo dor. A mão fica, cambia, o coração anda me bater, as pernas também na barriga, todo o corpo. A hora vai no hospital e anda me meter dessa arda. Vai me fazer tratamento, chega em casa só um mês não chega, agora essa doença volta mais. Dos casos atendidos, o realce recai para hipertensão. Também temos a área de pediatria, mas a área de pediatria está com pouca aderência. Malária, a hipertensão arterial, tem muita gente da terceira idade que está a aderir muito à feira. Preocupa-nos muito porque é uma enfermidade silenciosa e alguns não têm o conhecimento dessa mesma enfermidade. Muitos padecem e não sabem. Um dos casos é que uma das senhoras não sabia e está com uma tensão um pouquinho alta. Tivemos que reencaminhar para uma das unidades hospitalares aqui próximo para poderem fazer para que ela pudesse ter maior atendimento. Levar os serviços médicos mais próximos das comunidades, igualmente chamar a atenção da população do bairro Malengino sobre a componente preventiva das doenças é o que se pretende com a Feira de Saúde Comunitária. O objetivo desta feira é incentivar os nossos irmãos à cultura de saúde preventiva, visto que durante os últimos anos tivemos muita queixa de pessoas que dirigiam-se à unidade hospitalar, infelizmente já em estado precário e que já não havia reviravolta. Trouxemos médicos e enfermeiros para ajudar a eles e ao mesmo tempo fazermos o primeiro passo, o primeiro contacto da saúde, que são os cuidados primários da saúde, que em casos normais, em regiões como essas, dificilmente tem um centro ou um posto médico. A nossa meta é atender 200 a 300 pessoas. Feira de Saúde, de iniciativa de uma organização não governamental, contou com vários profissionais, desde médicos gerais, médico de família e médicos de especialidade. As valas de drenagem na cidade de Cabinda estão a receber trabalhos de manutenção. O objetivo destes serviços é prevenir inundações que se têm verificado na época chuvosa em diversos bairros da província. A cidade de Cabinda é a que mais sofre com as consequências das chuvas. A sua localização tem estado a contribuir muito para algumas situações que deixam a população em condições complexas sempre que cai chuva. As águas que provêm do Morro do Tiso têm provocado inundações nas residências,
valas entupidas e ruas intransitáveis. Para se minimizar os estragos, a governadora de Cabinda está a supervisionar o trabalho da manutenção das valas. A vala do Lombo-Lombo foi a primeira a ser observada. Aqui, a preocupação passa pelas areias que são trazidas pelas águas a partir do Morro do Tiso. Depois, seguiu para o bairro Chihueca. Aqui, o grande problema é a falta das valas. As águas inundam as ruas e invadem as casas. A população pede ao governo a construção de valas para que se evite a invasão das águas das chuvas. Aqui mesmo, quando cai a chuva, está mal, já não tem passagem. Os carros montam, não tem passagem. Porque a água aqui fica mesmo até... Estava naquela entrada aí, a água sai mesmo até, a água vem mesmo até aqui. A água, quando todo mundo está... Quando você quer passar nessa rua, tem que entrar na água. Essa área, quando cai chuva, as águas enchem toda a parte aqui, até na escola, toda a rua aqui. Através dessa vala fica muito cheio. Quando enche, as águas começam a correr até na estrada. Se abrir vala, se a água não sair, não encher mais, a água está para passar bem, nas casas ficamos à vontade. É normal. A governadora Susana Abreu, preocupada com a situação, disse que a estratégia que será implementada passa em abertura e manutenção das valas de drenagem de forma constante. Este é um trabalho que não para, este é um trabalho que vai continuar regularmente, porque assim a nossa geografia, a nossa ordem assim requer que é um trabalho contínuo e vamos continuar, as próprias administrações municipais sabem disto, vão continuar a trabalhar. Quanto à situação da vala do Morro do Tiso, as obras andam paralisadas. A governadora disse que serão aplicadas outras técnicas que se baseiam na reposição das terras. Depois vai-se retomar o processo da construção. As obras das valas de drenagem, sobretudo a partir do Tiso até a Lovaça, nós tivemos que montar uma estratégia de devolver as bacias naturais de retenção. O que é que se passou? Retirando as bacias normais de retenção, teríamos muito mais trabalho e provocamos mais enchentes. Então a ideia primeiro é devolver as bacias naturais e depois é que vamos continuar com os trabalhos. Governadora Susana Abreu visita as obras de manutenção das valas de drenagem na cidade de Cabinda. No segundo dia de vacinação, as equipas estão nas ruas a administrar as 2 gotas milagrosas que salvam vidas. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra poliomielite arrancou na última sexta-feira e vai estender-se até este domingo. Durante os próximos dias, as equipas de vacinação irão percorrer bairros, escolas, mercados, unidades de saúde e zonas de difícil acesso para garantir que nenhuma criança fique sem a dose da vacina oral. A campanha tem como meta imunizar mais de 5 milhões de crianças menores de 5 anos para erradicar o vírus da polio e prevenir novos surtos no país. Foram mobilizadas mais de 190 equipas para acudir ao município dos Molevos. A pretensão é de vacinar mais de 90 mil crianças. Neste segundo dia de vacinação, o Hospital Geral dos Molevos já vacinou mais de 50 crianças, até o momento da nossa reportagem. Nós atendemos cerca de 59.808 crianças aqui no nosso município. E a pretensão hoje é passar este número para que possamos atingir a meta. Nós temos cerca de 190 equipas em campo, distribuídas em 8 coordenações e estão a fazer o seu trabalho. Aqui uma equipa fixa que está próxima à direção municipal e também ao Hospital do Capalanga. Uma adesão boa também, já vacinamos hoje acima de 60 crianças, quer dizer que já é um número significativo. Acreditamos que até às 15 horas este número vai passar, vamos atingir os 100 ou 150 crianças. Estas mulheres levaram seus filhos para serem imunizados contra o vírus da polio e pediram que outras mães levem também os seus pequenos para receberem as 2 gotas milagrosas. É muito importante, aliás é indispensável para o crescimento dos seus filhos, então é importante que levem os seus filhos para a vacina, até porque uma criança saudável é uma criança vacinada. As mamães devem vacinar as crianças porque a vacina contra a polio previne de várias e inúmeras doenças para nossas crianças. Mamães, aproveitem, esse é o segundo dia, a vacinação vai terminar amanhã, então aproveita, venham na campanha
campanha de vacinação. Estamos aqui no Hospital do Capalanca. A diretora municipal da Saúde dos Molevos, Ruth Coelho, informou que o tempo de descanso entre as vacinas da poliomielite é de 10 dias. Fez ainda uma chamada de atenção às famílias que não querem vacinar os filhos. É importante porque o vírus da polio é um vírus que atinge o sistema nervoso central e pode causar paralisia. E essa paralisia é permanente. Então é importante que as mães adiram à vacina para se reverter esse quadro, para se evitar que as crianças contraiam a infecção pelo vírus da polio e, consequentemente, a doença da poliomielite. Quanto maior o número de doses de imunização, mais protegidas as crianças estarão. Então é importante que as mães adiram mesmo à vacina. O período de intervalo da vacina da polio é mais ou menos de 10 dias e é nesse período que a gente está a fazer a segunda ronda de acordo com as orientações de nível superior. O supervisor de uma das equipas que trabalha nas ruas do município dos Molevos para vacinar as crianças relatou as dificuldades que encontram. A dificuldade que nós encontramos é que algumas pessoas estão meio suspeitosas quanto nós estamos a insistir e lutar para aquilo que é o bom para a comunidade. Além da vacinação, a campanha inclui atividades de sensibilização comunitária com envolvimento de líderes locais, autoridades tradicionais, igrejas e organizações da sociedade civil, que ajudam a mobilizar as famílias e a desmistificar informações falsas sobre as vacinas. A segunda fase da campanha de vacinação contra a polio termina neste domingo. Mais de 100 pessoas, entre médicos, enfermeiros e sociedade civil, participaram durante 2 dias de um workshop sobre amamentação. O evento aconteceu no auditório da Rede Girassol, com o objetivo de reduzir mortalidade infantil por meio do fortalecimento do aleitamento materno. Sob o lema Juntos desde o primeiro suspiro, amamentação e puericultura, infância saudável, um grupo de pediatras realizou durante 2 dias um workshop sobre a importância da amamentação. Desta vez, o local escolhido foi o auditório da Rede Girassol, que abrigou mais de 100 participantes. O responsável do evento disse que um dos objetivos da atividade é reduzir a mortalidade infantil por meio do fortalecimento do aleitamento materno. A criança e a mulher são uma prioridade e nós precisamos cada vez mais contribuir pela redução ou para a redução da mortalidade materno e infantil. E uma das formas de contribuirmos para isso é partilharmos cada vez mais as melhores práticas. Nós tivemos mais de 100 participantes e obviamente que no dia anterior tivemos acima de 120. No segundo dia tivemos um pouco menos, mas todos eles acima de 100 participantes. Para o pediatra, Angola ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de informação adequada, o que compromete a eficiência da amamentação. Entendemos nós que, por parte, está uma falta de informação e outras situações são as interferências sociais, econômicas que muitas famílias acabam por vivenciar. A amamentação é um pilar essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. O leite materno promove um crescimento adequado, fortalece o sistema imunitário do bebê e também estabelece um vínculo emocional profundo entre a mãe e o filho. Além dos benefícios diretos para o bebê, a amamentação também oferece vantagens para a saúde materna. Priorizamos o aleitamento exclusivo sempre por causa dos benefícios que o aleitamento traz. O leite materno não apenas nutre o bebê, mas também protege o bebê de inúmeras doenças. E a vantagem do aleitamento materno não é apenas para o bebê, é também para a mãe e para a sociedade. Geralmente as crianças com menos de 1 ano de idade que aparecem com problemas de doenças diarreicas agudas, desnutrição, são aquelas crianças que são desmamadas precocemente por várias questões. A Semana Mundial de Amamentação é celebrada anualmente de 1 a 7 de agosto. É uma iniciativa global que visa promover, proteger e apoiar a amamentação, uma prática reconhecida como essencial para a saúde e o desenvolvimento dos bebês.
E vamos agora à conversa com o médico pediatra, melhor dito, Cláudio Maxcol, que faz parte da organização deste evento. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, caríssimo. Muito obrigado pelo convite. O aleitamento materno ainda é um problema na nossa sociedade. Que desafios ainda persistem neste ato, que é um ato que pode salvar a vida da criança? Mais do que salvar, é um ato muito importante para a dinâmica e para o desenvolvimento da criança. Quer seja do ponto de vista de proteção, quer seja inclusive do desenvolvimento cognitivo que a criança terá. Em relação às barreiras ou em relação aos desafios, muitos resultam das crenças que muitos familiares, muitos pais têm. Por exemplo, se a criança amamentar até os 6 meses, ou amamentar exclusivamente até os 6 meses, depois já não vai comer, ou seja, tem relutância ou tem dificuldade em começar a alimentação complementar. Situações simples, se a criança está, ou a mãe está engripada, não vai dar de mamar, se a criança tem uma doença diarreica, não vai dar de mamar, ou seja, são aquelas situações que nós dissemos que são barreiras, falsas barreiras para o aleitamento. O recomendável são 6 meses de amamentação, 2 anos, algum limite máximo e mínimo? Bem, em relação à questão do recomendável, nós recomendamos a amamentação exclusiva, quando dizemos exclusiva, ou seja, sem mais nenhum alimento, até aos 6 meses de idade. Entretanto, essa amamentação pode ser continuada até aos 2 anos de vida, ou seja, até aos 24 meses de idade. Se exceder, não causa nenhum problema? Não, se exceder não causa problema algum. Foram 2 dias de evento. Que balanço faz do que foi abordado de forma interativa, como falamos há bem pouco tempo? Bem, primeiro abrir um parênteses, né? No anúncio da entrevista, que a atividade não cingiu-se única e exclusivamente em relação à amamentação. Ou seja, a amamentação foi parte da atividade e aconteceu no dia 5, ou seja, ontem, sexta-feira. A nossa atividade foi amamentação e puericultura igual a uma criança saudável. Ou seja, o dia anterior, o dia de ontem, nós tratamos das questões diretamente relacionadas à amamentação e hoje foram as questões relacionadas com a puericultura. Para que se perceba, a puericultura serão as ações que nós desenvolvemos para o acompanhamento da criança desde o seu nascimento. Ou seja, as consultas que nós devemos fazer às crianças para detectar ou identificar alguma alteração, quer seja do seu crescimento, quer seja do seu desenvolvimento. Mas os benefícios não se resumem apenas à criança, mas também à mãe que amamenta, não? Exato. Desde logo o desenvolvimento socioafetivo entre a mãe e a criança, ou seja, o benefício, apesar do benefício naturalmente maior ser para a criança, mas também tem o benefício para a progenitora, ou seja, para a mamãe. Nós vivemos em épocas em que a estética quase que dita tudo. Ainda encontra resistência por parte de algumas mulheres em amamentar devido à questão estética? Exato. Algumas mães ficam relutantes em amamentar até o período que nós orientamos, porque dizem, doutor, se eu amamentar a criança até os 2 anos, os meus seios, as minhas mamas vão ficar caídas. Isto é um mito, ou seja, nada está diretamente relacionado com o quadro da amamentação. O que acontece naturalmente é que há um desenvolvimento das glândulas mamárias e, portanto, há um aumento do volume, porque as glândulas mamárias estão desenvolvidas, e depois há uma atrofia, ou seja, há um retrocesso do desenvolvimento das glândulas mamárias e, por isso, as mamas ficam mais pequenas. Em relação ao banco de leite, a nível do nosso país, como é que andamos? Bem, eu, de facto, não sou a pessoa mais indicada para falar do banco de leite, não é? Todavia, o que eu sei, de informações que eu tenho, é que nós só possuímos um banco de leite. E esse banco de leite que nós possuímos em Angola está localizado na maternidade de Lucrécia Paim,
Devemos perceber que a maternidade Lucrécia Penha é das maiores instituições que atendem a mulher grávida e, naturalmente, com esforço próprio, desenvolveu-se este banco de leite humano nesta unidade. O ideal era que este banco de leite humano fosse multiplicado para outras unidades que atendem a mulheres grávidas, ou seja, unidades em que as mulheres lá vão dar à luz, porque é de facto o alimento ideal e que deve ser incentivado desde logo à nascença. E que pode ser uma solução para as mães que não podem amamentar os seus filhos, não? Exato. O que acontece, de facto, é que há mulheres que têm uma produção de leite maior do que outras. E, portanto, ao invés de se desperdiçar este leite produzido, existe o banco de leite humano para o armazenamento e, posteriormente, aquelas situações em que crianças precisam, portanto, desde crianças que estejam internadas até mães que tenham algum problema ou alguma contraindicação, porque também existem contraindicações à amamentação, então essas crianças ou essas famílias recorrerem a este banco de leite para fornecer o alimento precioso à criança. E poderão estar a contribuir para o desenvolvimento saudável daquela criança. Normalmente, sim, doutor, senhor. Muito obrigado pelas explicações, sucesso e continuidade ao vosso trabalho. Muito obrigado eu pela entrevista e cá estamos sempre que for necessário para podermos prestar aquilo que acharem necessário. Nos voltamos com a atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, afirmou nesta semana no UAMBO que a educação é e continuará a ser a base sobre a qual se constrói uma sociedade mais justa, equitativa e próspera também. Ana Dias Lourenço fez a inauguração do Liceu Eiffel no UAMBO. Ana Dias Lourenço falava na cerimónia de inauguração do Liceu Eiffel no bairro Cambiote, periferia da cidade do UAMBO, tendo dito na ocasião que não se pode falar de empoderamento, inovação ou de progresso sem colocar a educação no centro das prioridades nacionais. A Primeira-Dama da República reafirmou o seu comprometimento com a educação de qualidade. Hoje nós celebramos mais do que uma infraestrutura. Celebramos um compromisso renovado com a juventude angolana, com a educação de qualidade e com o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. A educação é e continuará a ser a base sobre a qual se constrói uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais próspera. Não podemos falar de empoderamento, de inovação ou de progresso sem colocar a educação no centro das nossas prioridades. É por isso que eu, enquanto Primeira-Dama, reafirmo o meu compromisso pessoal e institucional com esta causa nobre, que é a educação de qualidade, educação para todos. A rede de escolas Eiffel tem vindo a afirmar-se como uma referência nacional no ensino de excelência, fruto de uma parceria público-privada entre o Ministério da Educação, a Total Energie, a Embaixada de França e a Missão Laica Francesa, e tem se constituído num símbolo de esperança e de transformação social e de muito sucesso. Com presença em várias províncias, nomeadamente Cunene, Malange, Bengo, Kwanza Norte e agora UAMBO e Mochico, estas escolas promovem educação secundária gratuita, inclusiva e de qualidade. A escola é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, a Total Energy, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, a Embaixada de França em Angola e a Missão Laica Francesa. Ana Dias Lourenço enumerou as valências da instituição, que aposta fortemente na formação de meninas e raparigas. O objeto visa beneficiar os jovens das comunidades mais desfavorecidas,
e promove a igualdade de género. Praticamente quase que 50% das vagas são reservadas às raparigas. Elas que tantas vezes enfrentam barreiras estruturais e sociais. A missão é clara: preparar os nossos jovens para os desafios do século XXI com responsabilidade, solidariedade, autonomia e rigor. A Escola Eiffel do Huambo, com os seus laboratórios modernos, salas de aula bem equipadas, espaços dedicados à prática do desporto, ao lazer e a outros, foi pensada para formar cidadãos com pensamento crítico, criativos, inovadores e comprometidos com um bem comum. Aos alunos que hoje recebem este presente, algumas palavras. Eu deixo-lhes uma mensagem de responsabilidade e de esperança. Peço que cuidem deste espaço. Façam dele um lugar de crescimento, de descoberta e de cidadania. Que aproveitem cada oportunidade. Cultivem saberes e se tornem agentes da transformação nas vossas comunidades. A nova escola tem capacidade para 150 alunos em 6 salas de aula e dispõe de 3 laboratórios, uma sala de informática, mediateca, biblioteca, quadra polidesportiva e campo de futebol. Decisão judicial acatada. Sindicato dos jornalistas respeita a providência cautelar e suspende a greve. Em destaque. A Sonangol produz atualmente cerca de 200 mil barris de petróleo por dia, que corresponde a 18% da produção no país. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da referida empresa estatal, Sebastião Pai Querido. O presidente do Conselho de Administração da maior empresa petrolífera do país, Sonangol, avançou os números de produção de óleo e petróleo por dia no país quando falava sobre a produção da instituição nos novos blocos, à margem da conferência sobre petróleo e gás decorrido nesta semana. Nós estamos atualmente com uma média de produção operada de 27 mil barris de óleo por dia, mas temos direitos em petróleo na ordem dos 200 mil barris de petróleo por dia. Isto é, cerca de 18% da produção angolana pertence da Sonangol. Pai Querido considera estes números razoáveis. É satisfatório. Claro que a gente nunca fica com aquela vontade de que diz que é suficiente. Se pudermos aumentar, melhor, mas implica mais investimento e esse investimento, logicamente, tem que também estar em conta com a nossa capacidade financeira, mas que atualmente é um nível razoável. O PCA da empresa petrolífera fez saber igualmente os números de consumo no país e referiu que, com a entrada em funcionamento das refinarias, haverá poupança na aquisição de combustível com moedas estrangeiras. O consumo são cerca de 13 milhões de litros dia que nós consumimos aqui no país. E isto leva a que os recursos financeiros também sejam elevados. Claro que com a entrada das nossas refinarias vamos ter a possibilidade de poupar muito mais em recursos em moeda estrangeira e passarmos a usar esses recursos para outro tipo de desenvolvimento que o país bem precisa. Angola, tendo mais refinarias, pode significar redução na importação, mas não significa, no seu todo, redução dos preços dos combustíveis, referiu. Não é bem a mensagem que se pretende provavelmente passar. Agora, o que vamos sim ter é uma garantia de fornecimento de produtos mais fiável, com a possibilidade de poupanças feitas com receitas que antes provavelmente teríamos que mandar para o exterior e assim fazermos estes recursos estarem ao serviço da nossa sociedade.
A multinacional petrolífera continua com os olhos expostos em estar entre as principais produtoras de petróleo em África, com meta de produção acima de 1 milhão de barris por dia. O ministro das Telecomunicações trabalhou neste sábado na província de Benguela, onde inaugurou o Centro Regional do INACOM em Benguela, que visa suprir as necessidades de fiscalização e monitorização do espectro radioelétrico na região costeira centro de Angola. Visitas aos órgãos de comunicação social constaram da agenda de Mário Oliveira. O Centro Regional do INACOM em Benguela, ora inaugurado neste sábado pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, visa suprir as necessidades de fiscalização e monitorização do espectro radioelétrico na região costeira centro de Angola, num plano nacional que abarca a modernização e expansão das infraestruturas no território nacional. Com a inauguração deste centro, marca o início de uma longa jornada de trabalho que o setor tem estado a desenvolver com vista a termos uma regulação forte para permitir que o setor das telecomunicações e tecnologia de informação possam, de facto, contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A inauguração deste centro vem em cumprimento de mais um postulado do Programa de Desenvolvimento Nacional, com vista ao alcance dos objetivos definidos pelo Governo na perspectiva de transformar o setor das telecomunicações e tecnologia de informação num setor vibrante, num setor que de facto contribua para o desenvolvimento do nosso país e que de facto seja refletido na vida cotidiana dos nossos cidadãos. Garantir um serviço de qualidade aos operadores das telecomunicações faz parte da criação do referido centro, localizado no município de Benguela, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do INACOM. É um centro que serve para processo de monitorização dos serviços de comunicações eletrónicas, por formas a que os provedores e os operadores de serviços de comunicações ofereçam esse serviço sem interferências nenhumas. Portanto, o centro é uma mais-valia nesse sentido, vai fazer com que, do ponto de vista de serviço móvel aeronáutico, estamos a falar aqui aviões, serviço móvel marítimo, a comunicação no mar e em terra, não tenhamos agentes interferentes que sem a devida autorização passem a utilizar esses serviços e põem em causa aquelas entidades, aqueles operadores que já estão regulados. A presença do ministro Mário Augusto da Silva Oliveira serviu igualmente para visitas aos órgãos de comunicação social públicos, onde doou materiais de trabalho. Representou para nós a responsabilidade do governo angolano para com os órgãos de comunicação social, engrandece a nossa atividade na medida em que, garantidamente, teremos maior cobertura a nível da província e, quiçá, em outras províncias do nosso país. Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e a inauguração do Centro Regional do INACOM, que custou aos cofres do Estado mais de 100 milhões de kwanzas e tem como objetivo garantir maior segurança, identificação e prevenção de fraudes internas ou externas e outras ameaças nos serviços das comunicações eletrónicas. Os jornalistas dos órgãos de comunicação social públicos e sob a tutela do Estado estão impedidos de levar adiante a greve anunciada para a próxima segunda-feira, 8 de setembro. Os principais gestores dos órgãos públicos de comunicação social uniram-se e intentaram uma ação no tribunal para travar a greve. A medida cautelar, saída da sala de trabalho do Tribunal de Comarca de Luanda, determina procedente a suspensão da greve deliberada pela Assembleia de Trabalhadores das Empresas Públicas de Comunicação Social e sob tutela do Estado no dia 2 de setembro. Secretariado, e eu que represento aqui o secretariado, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, declaro a greve. A convocatória foi feita nesta semana e a adesão prometia ser em massa. Greve, 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 greve.
Há muito que os profissionais da classe jornalística anunciam greves por causa das condições de trabalho, baixos salários, qualificador profissional ineficiente e falta de progressão nas carreiras. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos fez o anúncio depois de uma Assembleia de Trabalhadores de Órgãos Públicos de Comunicação. A suspensão da greve foi tornada pública hoje e acontece por força de um acórdão judicial. Um juiz da Sala do Trabalho do Tribunal da Comarca de Luanda ordenou hoje a suspensão da greve geral de trabalhadores das empresas públicas de comunicação social, cujo início estava marcado para às 0 horas da próxima segunda-feira, dia 8 de setembro. Não houve aquilo que nós chamamos de cumprimento escrupuloso. Dito de forma diferenciada, estaríamos a falar relativamente ao facto de que a ata deliberativa não foi, no entanto, ou serviu como base para a notificação das demais instituições, limitou-se para um número que não seria suficiente porque, como sabemos, a questão da Associação dos Jornalistas ou Sindicato de Jornalistas não agrega tão somente jornalistas das entidades públicas, mas também privadas. E era nessa perspectiva que todos os entes que são aqui chamados deveriam, de alguma forma, serem notificados. E foi este um dos pressupostos ou pretextos levantados por estas instituições que atualmente são designados como requerentes, que requereram, no entanto, a providência cautelar. Por outro lado, também levantaram aqui o facto de que não se falava das questões voltadas para que o serviço mínimo daquilo que tem a ver com a comunicação social estivesse acautelado. Baseando-se no número 1 do artigo 43 do Código do Processo do Trabalho, os Conselhos de Administração das Empresas Públicas de Comunicação Social solicitaram subsidiariamente a suspensão da greve, reforçando que a manutenção desta situação provoca prejuízos graves e de difícil reparação, não apenas para os requerentes, mas também para a sociedade em geral. Mais uma vez, vamos verificar aqui, até certo ponto, um beliscar de um direito que está consagrado constitucionalmente. O artigo 51 fala-nos sobre aqui o direito à greve, e eu não acredito que deveríamos ver a greve como um mal. Nós deveríamos ver a greve como uma mais ampla e cabal expressão de um Estado democrático e de direito, e volto a reiterar, não é digno e nem acho justo que os jornalistas se encontrem numa posição de parente pobre da comunicação. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos admite que vai respeitar e cumprir a medida cautelar do Tribunal da Comarca de Luanda, que suspende a greve que devia arrancar na próxima segunda-feira. No entanto, o porta-voz das negociações por parte do sindicato, André Mussamo, sinaliza que a luta não vai parar. Apesar de não concordar com a decisão do tribunal que suspendeu a greve dos trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social, o sindicato assume que vai respeitar a medida cautelar, mas esclarece que a luta pelo aumento salarial vai continuar. O porta-voz das negociações por parte do sindicato, o jornalista André Mussamo, refere que a medida judicial vai ser cumprida por ser de caráter obrigatório. A suspensão é consequência de uma providência cautelar que recebemos nesta sexta-feira e que foi interposta pelas entidades patronais. Suspendemos porque não temos outro caminho senão obedecer à lei, porque somos cidadãos ordeiros e respeitamos a lei vigente no nosso país. Mas é uma suspensão e não o fim da nossa luta. Portanto, suspendemos, vamos analisar caminhos, naturalmente haverá uma reação a isso. Nesta sexta-feira, o Sindicato dos Jornalistas e os Conselhos de Administração das Empresas Públicas de Comunicação Social voltaram a sentar à mesma mesa para discutir o impasse. André Mussamo não adianta as decisões saídas do encontro, mas sinaliza que na próxima semana poderão ser conhecidos os próximos passos do processo. As entidades patronais têm um procedimento a observar para qualquer decisão que possam tomar, então vamos dar tempo que elas vão cumprir este procedimento e tragam-nos informações seguras e consolidadas. O novo elemento é que voltamos à mesma mesa, possivelmente com alguma novidade já para transmitir aos filiados,
na próxima sexta-feira. Foi produzida uma ata igualmente deste encontro, mas como queremos comunicar com eficácia, com resultados palpáveis, vamos pedir indulgência dos nossos filiados para que aguardem que tenhamos algo mais sólido para partilhar com todos. Não está fora de hipótese, talvez, a convocação de uma nova Assembleia para partilharmos informações utilitárias a todos. Estamos juntos, a nossa luta também é de lei e vamos continuar engajados nela. O tribunal decidiu julgar procedente a providência cautelar que tem como requerentes os presidentes dos Conselhos de Administração da Televisão Pública de Angola, Edições Novembro, Agência Angola Presse, Rádio Nacional de Angola, TV Zimbo e o coordenador da Comissão de Gestão do Grupo Medianova, e alerta para as consequências da eventual paralisação. André Mussamo lembra que a suspensão da greve não trava toda uma luta iniciada há muito tempo. Entretanto, apela aos filiados do sindicato que na próxima segunda-feira estejam nos seus postos de trabalho. Apelamos ao bom senso de todos os filiados que se tinham massivamente mobilizado para mostrarmos a força do nosso sindicato em prol da nossa causa, para que tomem a segunda-feira como um dia de trabalho. Portanto, voltemos aos nossos deveres e aguardemos por ulteriores desenvolvimentos. Enquanto isso, também partilhar com todos que há uma luz no fundo do túnel, porque felizmente é conversando que os homens se entendem e nós, sob mediação do MAPTES, voltamos à mesa de negociações com as entidades patronais. Segundo os requerentes, a suspensão dos serviços revela-se ilícita, pois o Sindicato dos Jornalistas Angolanos não remeteu formalmente a ata da Assembleia que deliberou a greve à entidade patronal nos termos da lei, notando que a paralisação também abrange os trabalhadores responsáveis pela emissão de programas informativos e noticiosos. Daqui a pouco, os principais assuntos sociais que marcaram a semana em atualidade. Veja ainda hoje também a preparação dos Palancas Negras para os jogos com a Ilhas Maurícias. Regresse connosco, o intervalo é curto. A campanha tem como meta imunizar mais de 5 milhões de crianças menores de 5 anos para erradicar o vírus da polio e prevenir novos surtos no país. Durante os próximos dias, equipas de vacinação irão percorrer bairros, escolas, mercados, unidades de saúde e zonas de difícil acesso para garantir que nenhuma criança fique sem a dose da vacina oral. A campanha é uma resposta contínua à detecção de casos de poliovírus circulantes no país. Ela é uma mãe e carregava consigo os seus 2 filhos com o objetivo de atravessar a via. Mas não foi pela pedonal e pelo azar do destino. A cidadã foi atropelada, que resultou na fratura de um dos seus membros, porém os menores saíram ilesos. Este incidente ocorreu no período matinal desta quarta-feira, na Avenida Pedro de Castro Vantuna, em Loi, no município do Quilambaquiache. Eu vi quando a moça estava ao lado da beira da estrada. Nós não soubemos se ela podia atravessar. Não era só ela, eram 2 moços mais um senhor que estava lá. Então, logo que chamaram água, eu fui para ir buscar água, para me atender no carro. De repente, senti uma coisa que gritou, pum! O carro passou, só dei conta do carro, não dei conta da moto. Mas depois ela gritou, ai minha mãe. Quando eu viro atrás, vejo ela no chão com 2 crianças, uma nas costas e uma no colo, o moço deitado, a moto também deitado. Normalmente estamos a apreciar sempre esse tipo de, a presenciar esse tipo de caso. Principalmente aqui na Avenida Pedro de Castro Vantuna, Loi, debaixo da pedonal do Quintão do Pedro. Escolas vazias, turmas não preenchidas, algumas com a presença de professores e noutras com alguns alunos ávidos para o primeiro dia da aula. O reencontro para o convívio acadêmico marcou no complexo escolar de Olinda Rodrigues o regresso às aulas. Gostei muito de vir ao primeiro dia de aula, ficar mais um tempo com meus colegas, conversamos um pouco. Secretariado, e eu que represento aqui o secretariado, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, declaro a greve.
A convocatória foi feita nesta semana e a adesão prometia ser em massa. Greve! 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 Há muito que os profissionais da classe jornalística anunciam greves por causa das condições de trabalho, baixos salários, qualificador profissional ineficiente e falta de progressão nas carreiras. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos fez o anúncio depois de uma Assembleia de Trabalhadores de Órgãos Públicos de Comunicação. A suspensão da greve foi tornada pública e acontece por força de um acórdão judicial. Assim como em outras regiões de Luanda, na rua Damabor, município de Hoje Ainda, os populares vivem o problema da falta de água potável. Carolina Gomes explica que gasta em média 2.000 kwanzas por dia para ter acesso ao líquido precioso. Estamos à falta de água e, além disso, a estrada também está mal e não temos quadra. Compramos nos tanques, nas estrelas que metem a cisterna de água, é que nós compramos. A banheira 200 kwanza. Temos que andar um pouco para ir cartar água. Chamamos alguém que nos carta água para nos meter dentro de casa. Pagamos também nas senhoras. Podemos gastar pelo menos num dia 2.000 kwanza de água. O estado das vias de acesso e a criminalidade também foram preocupações levantadas pelos moradores José Inácio, Paulo Manuel e Simão Barros. Conforme vocês estão a ver, né, a estrada está péssima. Há anos atrás havia sido asfaltado, mas como não tem esgoto, o escoamento da água, a água não escoa, então a estrada ficou danificada. Muito complicado, principalmente no tempo da chuva. É muito complicado mesmo, a estrada não está boa. A nova estratégia do governo Trump para a África consiste em estabelecer uma parceria que produza ganhos para as partes, garantiu em entrevista exclusiva à Rede Girassol Amanda Robertson, porta-voz do Departamento dos Estados Unidos da América para a língua portuguesa e vice-diretora dos Media Heart das Américas. A diplomata que está de visita a Angola e depois segue para Moçambique, no sentido de identificar novas áreas de cooperação, esteve nos estúdios da Rede Girassol e falou da importância que o governo Trump atribui ao corredor do Lobito, infraestrutura que já recebeu um financiamento de 5 bilhões de dólares norte-americanos. Então, neste momento, baixo a liderança do presidente Trump, estamos lançando uma estratégia de diplomacia comercial. Isso quer dizer que estamos fortalecendo os laços entre empresas americanas e parceiros africanos para desenvolver investimentos. A estratégia tem alguns componentes importantes. Primeiro, investimentos em infraestrutura, como o corredor do Lobito, que é um excelente exemplo aqui em Angola das tipos de infraestrutura que são essenciais para o desenvolvimento. Também estamos abrindo novos caminhos para as empresas americanas que querem investir aqui em Angola e em outros setores também. Então, os Estados Unidos já investiu 5 bilhões de dólares no corredor do Lobito e estamos, através do setor privado, das empresas americanas, estamos agora trabalhando em mais acordos para o projeto corredor do Lobito, porque, obviamente, o projeto tem componentes diferentes. É uma linha férrea que vai conectar o continente africano pela primeira vez, mas também tem oportunidades para outro tipo de desenvolvimento, de infraestrutura digital, por exemplo. Então, estamos trabalhando em tudo isso. Amanda Robertson revela que para os Estados Unidos, a África é um parceiro estratégico, a julgar pelo potencial que detém em diversas áreas. Por outro lado, explicou que a capacitação do capital humano está entre as prioridades desta nova parceria. Vemos a África como uma oportunidade muito significativa para os Estados Unidos. Sabemos que até 2050, a África vai representar 25% da população global. Isso significa uma oportunidade imensa, porque sabemos que essa população tem poder de compra de mais de 16
trilhões de dólares. Assim que sabemos que investir em África é algo que faz muito sentido e que é muito importante para os Estados Unidos. Porque para todas essas oportunidades novas, né, inversões novas, projetos novos, requerem o trabalho humano, requerem também recursos humanos. Então, esperamos que todos esses projetos e esses investimentos também vão criar empregos para as pessoas aqui em Angola e em África. Quanto à política migratória, a diplomata disse que para o presidente Trump, a segurança do país e dos norte-americanos é prioridade. O presidente Trump fez muito claro desde os primeiros dias do seu mandato que a prioridade mais importante é a segurança dos Estados Unidos. E como parte dessa estratégia, ele está trabalhando para frear com a migração ilegal em massa nos Estados Unidos. A visão realmente é falar para os imigrantes que estão nos Estados Unidos de forma ilegal. Os que entraram de forma ilegal, os que entraram de forma legal e depois ficou mais do tempo permitido pelo seu visto, que agora eles precisam sair dos Estados Unidos. Porque, senão, o governo está dedicando muitos recursos às deportações. É uma campanha muito forte de deportação. Então, para aquelas pessoas que estão aqui de forma ilegal, realmente agora é o momento de sair dos Estados Unidos. A entrevista ao telespectador pode encontrar no canal do YouTube da Rede Girassol. Ação formativa. MPLA no Quilamba quer capacitar os membros e colaboradores do partido sobre treinamento e gestão de eventos. Em destaque. Agora, atualidade esportiva. A Seleção Nacional Sub-16 feminina de basquetebol venceu a sua congênere da Guiné por 67-31 na segunda jornada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações Afrobasket, que acontece em Kigali, no Ruanda. No pavilhão Petit Stade, em Kigali, no Ruanda, as meninas lideradas por Francisco Chawang Kospapi entraram determinadas em limpar a má imagem deixada no jogo de estreia ante o Mali, com quem perderam por 44-52. Na partida deste sábado, Angola entrou melhor e venceu o quarto inicial de forma apertada, ou seja, por um ponto de diferença, 17-16. No segundo período, as angolanas estiveram melhor e marcaram 6 pontos a mais que a Côte d'Ivoire. 11-6, 28-22 foi o resultado ao intervalo maior. Na segunda parte, o 5 nacional foi mais assertivo. No terceiro quarto, convertendo mais pontos que a sua adversária. Foram 11 pontos contra 6, acabando mesmo por vencer o período por 39-28. Com a vitória já garantida, o combinado nacional utilizou o último e derradeiro quarto para fazer a gestão do encontro e somar a primeira vitória, vencendo no parcial por 19 pontos de diferença, 23-4, com placar final a registrar 67-31. A melhor jogadora do encontro foi a base angolana Ana Neto, com registro de 17 pontos, 3 assistências, com um saldo de eficiência de 17. Na classificação, Angola lidera o Grupo B com 3 pontos, seguida da Côte d'Ivoire com 2. Os mesmos pontos têm as seleções do Mali e Guiné. O próximo jogo do combinado nacional está agendado para o dia 9 de setembro, diante da Côte d'Ivoire, às 15 horas. Já eliminados na corrida ao Campeonato do Mundo de 2026, os Palancas Negras treinaram na tarde do início deste fim de semana no Catetão, depois da derrota diante da Líbia. O combinado nacional projeta a partida diante das Ilhas Maurícias, marcada para dia 9 deste mês. Já com a integração do extremo Manuel Benson, que se juntou recentemente à seleção nacional, depois de assinar o contrato com o Swansea City do segundo escalão do futebol inglês, os Palancas Negras optaram pelo treino de recuperação no campo do Catetão. Em nome do coletivo, o capitão dos Palancas Negras, Fred, garantiu que a seleção nacional vive um momento difícil depois da derrota diante da Líbia e, consequentemente, o afastamento ao Mundial 2026, mas que o combinado nacional vai olhar ao CAN de Marrocos
com mais seriedade e responsabilidade. Foi difícil dormir, foi difícil de gerir, não era o resultado que a gente queríamos, tínhamos um sonho, tínhamos um trabalho que estava a vir a sendo feito, mas infelizmente não aconteceu. Mas temos que aprender, que isso seja uma aprendizagem para nós, para que no futuro também de uma preparação para o CAN, voltamos às vitórias, voltamos a ter esse sabor de vitórias para que possamos chegar ao CAN nas melhores condições e nas condições de conseguirmos fazer algo melhor. De 35 anos, o meio-campista do Bodrum Belediyespor da Turquia e da Seleção Nacional disse que a presença no Mundial 2026 seria o melhor momento para se despedir dos Palancas Negras. Que a minha última competição esperava que fosse o Mundial, porque é o sonho de qualquer jogador estar no Mundial, é o meu sonho, é o sonho de todos os angolanos e também é o sonho dos meus colegas. Os meus colegas, graças a Deus, muitos deles ainda irão ter essa oportunidade como jogadores. Eu, como jogador, já não irei ter essa oportunidade, mas o futuro a Deus pertence e pode ser que tenha a oportunidade em outras funções. Mas já foi, agora é olhar e tentar terminar este meu ciclo, que até agora tem sido bastante crescente e orgulhoso daquilo que tenho feito, de terminar com o CAN de uma grande campanha. O jogador não deixou de agradecer ao povo angolano que tem estado com a Seleção Nacional, apesar de Angola, mais uma vez, não conseguir marcar presença num campeonato do mundo. Agradecer ao povo angolano, agradecer-vos do fundo do coração, porque em todos os momentos sempre estão connosco. Sabemos que neste momento não são momentos tão bons como já tivemos outrora, mas sabemos e o feedback que temos sentido também, que é que continuam-nos a apoiar e que continuem connosco, porque estar nos bons momentos é fácil, nos momentos difíceis é que é mais complicado, e os verdadeiros que estão nos momentos difíceis, e o povo angolano tem mostrado realmente isso e continua-nos a dar esse apoio, porque nós também iremos dar a volta, porque não iremos baixar a nossa guarda, nem iremos cair ao chão sem nos levantarmos novamente mais fortes. Recordo que Angola vai defrontar as Ilhas Maurícias na terça-feira, 9 de setembro, para a 8ª jornada do Grupo D de apuramento ao Campeonato do Mundo. Abriu oficialmente na Lunda Sul o curso intensivo nas modalidades esportivas, uma iniciativa que marca um passo importante na valorização e capacitação dos jovens em Saurimo. Na Lunda Sul, abriu oficialmente o curso intensivo das modalidades desportivas, uma iniciativa que marca um passo importante na valorização e capacitação dos jovens talentos da província. Por estes partes, aproveito o ensejo para felicitar o Gabinete Provincial da Juventude e Desportos pela iniciativa, visão e oportunidade da sua realização ao nível da província da Lunda Sul. A Lunda Sul não pode falhar. Com estas palavras, declaro aberta a Conferência Provincial de Desportos e o curso intensivo das modalidades esportivas. A ação promovida pelo Gabinete Provincial da Juventude e Desporto tem como objetivo transmitir conhecimentos, fortalecer habilidades e incentivar a prática saudável de diferentes modalidades. Nós também queremos que a Lunda Sul esteja na montra das províncias que estão no top 5 do desporto. Queremos ter todas as modalidades funcionais, queremos também ter quadros capacitados. Com esta iniciativa, o gabinete reafirma o compromisso de impulsionar o desporto como elemento de união, inclusão social e desenvolvimento da província. E para nós, sendo um gabinete que vela pelas políticas do desporto e da juventude, pretendemos capacitar o capital humano. É a razão pela qual que nós estamos preocupados e queremos que a Lunda Sul cresça ao nível de modalidades desportivas. Mais do que um espaço de formação, os técnicos afirmam que a ação representa uma oportunidade para os jovens consolidarem os seus sonhos. É uma ação tão positiva para nós, porque é um ganho. Nesse caso, eu vou me aperfeiçoar na modalidade de xadrez,
porque geralmente nós conhecemos que xadrez é é um desporto ciência. Sendo desporto ciência, precisamos introduzi-lo na escola. A razão pela qual eu, como professor de educação física, pretendo ter essas noções absolutas para que possamos instruir as crianças de modo que possam aderir melhor a essa modalidade. Cá estou para poder ser formado e agradeço a agentes esportistas para poderem me formar, para mim ser formado também para mim poder formar os outros. Para os próximos dias, o Gabinete Provincial da Juventude e Desporto na Lunda Sul quer continuar a trabalhar em prol da massificação desportiva na província. O Comitê Municipal do MPLA, no Quilamba, realizou neste sábado uma ação formativa com o objetivo de capacitar os membros e colaboradores do partido sobre o planeamento e gestão de eventos, com vista a montar estratégias rumo às eleições de 2027. No âmbito das atividades relativas às comemorações dos 50 anos de independência nacional, o Comitê Municipal do MPLA no Quilamba realizou neste sábado uma sessão formativa sobre o planeamento e gestão de eventos para os membros da direção do partido e seus colaboradores. O objetivo desse evento é capacitar os nossos quadros e colaboradores do partido e estender também a aquisição do conhecimento aos nossos dirigentes da nossa estrutura de base. Os pontos principais abordados foram na questão que tem que ver com a organização, com planificação da realização de eventos a nível da estrutura de base, não é? Antes, durante e depois dessas atividades. Luís Vicato fala dos objetivos do evento. Como sabem, o partido, o Estado angolano fez uma reforma administrativa nos últimos anos. Isso afetou também as estruturas políticas dos nossos partidos. É um processo de reestruturação das organizações políticas e então é necessário que esses quadros tenham a capacidade técnica para planificar e gerir eventos que deverão ser realizados ao longo dos próximos períodos que nos levarão até as eleições. Esta formação representa uma revitalização estratégica rumo às eleições de 2027. Estamos aqui a potenciar os líderes, os dirigentes das bases, com vista a fortalecer, tendo em conta o período em que se avizinha, que é um período muito disputado. A disputa política tem essa finalidade. O MPLA, enquanto partido no poder, tem como objetivo fazer a manutenção do próprio poder em si. Os participantes falam do que aprenderam durante a formação. São realizações que ficam para a vida toda. Apesar de colhermos atividades do partido, que é o que nos trouxe aqui e é o que temos no coração, também aprendemos como fazer a gestão de eventos, nós próprios de privados e algumas realizações que às vezes nós individualmente tentamos concretizar e temos algumas dificuldades. Então aqui houve, um passo à frente de como podemos começar a planear e podemos ser nós próprios gestores de vários projetos que entregamos a terceiros. Participaram do evento a comitiva do Quilamba, composta por membros do secretariado do Comitê Municipal, OMA e a JMPLA. Daqui a pouco tem as notícias do quadrante internacional e também vai ver os 108 anos da província do Mochico celebrados com atividades turísticas e culturais. O intervalo é curto. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa e vamos começar esta parte com a atualidade internacional. A Organização Mundial da Saúde deixou de considerar o surto de Mpox em África como uma emergência de saúde internacional. A nova forma de Mpox surgiu no início de 2024 na República Democrática do Congo e em países africanos vizinhos. Veja essa matéria no Compacto Internacional. A OMS declarou a Mpox uma emergência de saúde global em agosto do ano passado. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse aos jornalistas que um painel de emergência, criado após o surto,
aconselhou que a situação já não é de emergência internacional. A declaração de emergência internacional, o nível mais elevado de alerta da agência sobre a mesma família do que a que causa a varíola. É endémica em partes de África, onde as pessoas foram infectadas através de mordeduras de roedores ou de pequenos animais. Os sintomas mais leves podem incluir febre, calafrios, dores no corpo. Em casos mais graves, as pessoas podem desenvolver lesões no rosto, nas mãos, no peito e nos órgãos genitais. Existem diferentes versões do vírus. A Organização Mundial da Saúde disse que despachou os seus especialistas juntamente com a equipa de resposta rápida do Congo para a província do Kassai para fortalecer a vigilância de doenças, tratamento e prevenção, bem como controlo de infecções nas unidades de saúde. Esta também está a fornecer suprimentos, incluindo equipamentos de proteção individual, equipamentos de laboratório móvel e suprimentos médicos. O Congo tem um estoque de tratamento e a vacina é verbo contra a ébola. Segundo a OMS, é o 16º surto da ébola na RDC e o ministro da Saúde, Samuel Roger Kamba, disse que a taxa de mortalidade, estimada em 53,6%, mostrou a gravidade da situação. O regime de aplicação de imigração mais agressivo da história recente dos Estados Unidos fez com que a indústria de detenção privada visse sinais de dólares e a corrida está em andamento para aumentar a capacidade de detenção de imigrantes, abrindo novos centros ou reabrindo os fechados. No estado do Kansas, o Centro Regional de Recepção de Leavenworth tornou-se um caso de teste. A instalação foi encerrada em 2021, em meio a alegações de abuso, e agora está no centro de uma batalha local que se desenrola contra uma agenda nacional. Leavenworth é uma cidade prisional, ou seja, as prisões são uma parte fundamental da identidade da cidade. Uma mistura de instalações correcionais federais, estaduais e militares. Bonga, cantor, compositor e músico angolano, é a nossa personalidade da semana. Mariquinha, é comigo, Mariquinha, é comigo. É da minha terra, minha gente, já acabou a guerra sim, e de verdade. José Adelino Barceló de Carvalho, conhecido artisticamente por Bonga ou Bonga Coenda, nasceu em Cachito, Bengo, a 5 de setembro de 1942. Bonga, de 83 anos, é um cantor, compositor e músico angolano. A infância do lendário angolano foi passada em bairros como os Coqueiros, em Gombota, bairro Operário Rangel e no Marçal, aqui em Luanda. O folclore dos Moçecos cedo fascinou o pequeno Barceló de Carvalho e por isso começou a frequentar e a participar das turmas dos bairros típicos de Luanda, Angola, onde iniciou a sua atividade musical. Barceló criou o seu próprio estilo musical, mostrando a especificidade da cultura angolana. Bonga sempre se sentiu atraído pelo desporto, especialmente o atletismo. De 1966 a 1972, Barceló de Carvalho atingiu por 7 vezes o estatuto de campeão e recordista dos 200 e 400 metros, provas de atletismo. Bonga criou uma fusão entre a sua pessoa e a música de Angola, tornando-as indissociáveis e tendo como maior estandarte o Simba. É isso mesmo, este é o Simba, ok? Assim! O renomado músico recebeu inúmeros prémios de popularidade e homenagens relativas à sua obra, com várias distinções, medalhas
e discos de ouro e de platina, realce para a distinção de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras feita pelo governo francês. Bonga tem mais de 300 composições, 32 álbuns, 6 videoclipes. Para no fogo da canjica, não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha para servir a mordida. Botou canjica. 7 dos 32 álbuns de Bonga, destaque para Macemba 1987, Malembe Malembe 1989, Gingonça 1991, Tropicalíssimo em 1993, O Homem do Saco 1995, Roça de Jindungo 1997, Semba Angola em 2000, Mulemba Xangola 2001, Caxaxe em 2024, Maiorais 2006, Bairro 2011, Oracota 2011 e Recados de Fora em 2016. Por hoje está tudo contado. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. Já segue a Rede Girassol nas redes sociais? Todas as rádios juro eu vou tocar e gosto muito de curtir flores, estou no Girassol. Niggas pensaram que cantam melhor a Vladiana é bem. Olha na câmera, ô Girassol, eu quero ficar aqui. Exatamente, aproveita. Acompanhe em primeira mão tudo o que acontece. Conteúdos exclusivos de informação e entretenimento feitos para si. Do que está à espera? Siga a Rede Girassol Angola no Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Rede Girassol. Ligada a si, por televisão, rádio, portal de notícias e redes sociais.